Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio. Olá, bom dia para você. Eu sou Lívia Torres e começa agora o Jornada do Empreendedor, uma parceria da Band com o Sebrae Rio. O programa é feito para quem quer transformar uma ideia em negócio, para quem quer levar a empresa para mais longe e para quem adora falar sobre empreender. Hoje o nosso tema são as startups, empresas jovens com modelo de negócios inovadores e escaláveis, que buscam soluções para desafios do mercado. Para essa conversa, eu recebo a coordenadora de negócios inovadores e tecnológicos do Sebrae Rio, Marília Santana. Seja muito bem-vinda, Marília. Obrigada. E a empresária Gláucia Gomes, proprietária da RFD Brasil, uma startup que usa tecnologia para o rastreamento de produtos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lívia. É um prazer estar aqui com você para compartilhar um pouco da minha experiência. Marília, vamos começar explicando o que é exatamente uma startup. Uma startup é um modelo de negócios muito inovador, que utiliza a tecnologia para oferecer uma solução para atender uma dor, um problema de mercado. Por exemplo, o iFood, quando começou, ele era uma startup. E ele atendia uma dor de mercado que era a entrega de produtos e serviços. Demos um panorama geral do que é startup, vamos falar sobre isso o programa inteiro e passo a bola agora para a Gláucia. Explica um pouquinho sobre o seu negócio, o que é um negócio de sucesso, o que foi exatamente desenvolvido, como é que você trabalha hoje em dia. Bom, primeiro eu preciso começar dizendo como que a gente teve a ideia de começar uma empresa de tecnologia, né? Na época eu fazia parte de grandes corporações e eu sempre observava que essas grandes corporações traziam soluções de tecnologia para o mercado complexas e muito caras também, de difícil acesso de utilização. E daí nós vimos, uma porta de entrada para o mercado, porque o Brasil vem sido muito cobrado para poder se automatizar, a indústria 4.0, introduzir tecnologia nos processos. E aí nós chamamos para nós essa responsabilidade. Por que a gente não democratiza a tecnologia para melhorar processos e tornar a coisa mais fácil e mais acessível? E aí nós entramos nesse mundo da startup e trouxemos a solução que hoje a gente apresenta para as empresas, que é a nossa solução RFD Fácil. O próprio nome diz que o nosso foco principal é democratizar a tecnologia. Explica mais como é que vocês democratizam isso, você tem uma sócia, como é que funciona? Então, essa pergunta eu adoro porque nossa empresa ela tem uma sociedade majoritariamente feminina, o que é um impacto muito positivo nesse cenário, porque a área de tecnologia, né, nós sabemos, ela é majoritariamente liderada por homens, né? E esse olhar feminino, ele trouxe para a tecnologia insights, percepções diferenciadas, né? Querendo ou não, essa questão feminina, ela tem um cuidado, ela tem um olhar diferenciado. Obviamente que a reboque vem todo aquele preconceito, né? Uma empresa de tecnologia liderada por mulheres, etc e tal, será que é competente? Será que realmente vai resolver o nosso problema? Porque mulher tem isso, né? Ela tem que trabalhar o dobro para poder ter a mesma receita do tradicional. E a nossa solução é a gente coloca chips ou dispositivos eletrônicos nas coisas, é como dizer, essas coisas criam voz e se comunicam conosco através de comunicação sem fio. Ou seja, a gente consegue monitorar, rastrear itens e coisas sem a necessidade de contato físico. Tiramos a caneta e o papel da mão das pessoas, é isso que eu posso dizer muito rapidamente, dando um ID único, uma identidade única para essas coisas. Entramos no assunto da mulher no mercado tecnológico, majoritariamente masculino. Passo a bola para você, Marília. Ainda tem muito mais homem do que mulher nesse ramo, apesar de estarmos aqui com duas representantes femininas maravilhosas, mas ainda tem muito mais homem nesse mercado, né? Segundo o Observatório de Startups do Sebrae, 71% dos fundadores de startups são homens, né? Então, o Sebrae, para estimular a participação das mulheres, ele vem criando programas, inclusive o Rio de Janeiro está com uma chamada aberta para as mulheres, chamada Delas Tech,
que é para estimular a participação das mulheres na tecnologia, assim como a Gláucia, e o Sebrae Nacional também para promover e incluir mais mulheres no Prêmio Sebrae de Negócios. Pela primeira vez, o ano passado, ele instituiu uma categoria chamada Mulheres na Tecnologia, que a Gláucia foi uma das finalistas. Então, esses mecanismos, né, de estímulo também ajudam a incentivar a participação das mulheres nesse mercado majoritariamente masculino ainda. Atenção, mulherada, então tem chamada aberta. Venham participar. O Rio de Janeiro, ele ultrapassa hoje aí mais de 800 startups. O que torna o nosso estado um terreno, um território que agrega para que essas empresas elas comecem a botar ali o motor para girar? Um dos fatores que contribui muito é que o Rio de Janeiro ele é sede das principais instituições de ensino e pesquisa do Brasil. Então, a UFRJ, a UERJ, o INT, o INPI, o IME, o ITA, todos sediados aqui no Rio. Então, nós temos um ecossistema muito pujante, que isso ajuda muito o ambiente empreendedor para que ele possa ter acesso a tecnologias, ter acesso à informação, ter acesso a mecanismos de investimento, de fomento. Então, é um estado que estimula bastante, se diferencia, né? O Rio de Janeiro hoje é um dos estados que tem o maior número de startups. Hoje, na plataforma Sebrae para Startups, tem todos os dados, todos os modelos de negócios. Então, a gente convida as startups a se cadastrarem lá para que possam fortalecer esse movimento aqui no nosso Rio de Janeiro. Gláucia, qual foi a importância do Sebrae para o teu negócio? Estar no Rio teve também um diferencial, já que estamos falando do território aqui onde vivemos? Olha, estar no Rio, sem dúvida alguma, foi muito importante para a gente, porque, querendo ou não, o Rio de Janeiro, ele dentro do cenário nacional, ele ocupa uma posição de destaque. O Sebrae, para a gente, desde o primeiro momento, ele foi aquele ombro amigo, né? E a mola propulsora, sem dúvidas nenhuma, porque nós participamos de vários programas, capacitações diversas, também tem o Sebrae Tech, que ele ajudou muito a gente com projetos específicos para colocar dentro da empresa processos, capacitar a nossa mão de obra. Então, o Sebrae sempre esteve ali no nosso lado. E sem falar as chamadas que o próprio Sebrae tem, né? Ele tem chamadas de participação de feiras, eventos. Nós participamos de um concurso onde foi escolhido algumas startups para ir para o Web Summit em Lisboa. Nós ficamos entre as 10 melhores do estado do Rio de Janeiro, fomos para lá. Esse contato, esse estímulo que o Sebrae dá de você aumentar seu network, acessar novos ambientes, ver novas coisas, ele enriquece muito esse conhecimento. E sem falar, né, que claro, quando você está com aquela duvidazinha, você abre ali uma chamadinha e rapidamente vem 1 milhão de ajuda e a gente nunca está sozinho. Então, realmente eu posso lhe dizer que foi um fator fundamental na nossa escalada, no nosso caminho. Complementando, o Rio de Janeiro ele recebe muitos eventos e promove também muitos eventos de negócios. E alguns municípios também têm incentivos fiscais para empresas tecnológicas. O município do Rio, o município de Friburgo, Maricá, entre outros, tem um ISS diferenciado para empresas de tecnologia. Então, isso também ajuda as empresas a se instalarem aqui. Marília, o Sebrae atua ali numa jornada grande das startups. Mas para a gente começar falando dessa jornada, vamos explicar um pouquinho quais são as fases de uma startup. Bem interessante, porque é uma jornada, né, de fato. E essa jornada, ela começa a partir de quê? De uma ideia. Uma pessoa tem uma ideia, identifica uma dor, um problema de mercado. E ele tem aquela ideia, identifica um problema e, a partir daí, o Sebrae pode ajudá-lo com os programas de pré-aceleração, com as consultorias. Então, para quem tem uma ideia, nós temos o Startup Win Ideação, que ajuda a identificar essa ideia, transformá-la em negócio, validar, porque tem que validar com o mercado, para saber se a sua ideia tem cliente, tem gente que vai usar e, principalmente, quem é que vai pagar por isso. Não só usar, né? Porque de boa ideia só não vai para frente, não né? Mas como vai pagar, como vai ser sustentável aquele negócio?
Então, nós temos casos de médicos, donas de casa, pedreiros, que tiveram uma ideia, participaram do Startup Win e hoje tem uma startup que já está até em fase de operação, né? E é a segunda etapa, que é a operação. O que é uma startup em operação? É uma startup que já validou o seu modelo de negócio, já tem um serviço, já tem uma solução amadurecida, já fatura, já recebe, já ganha por isso, e ela está melhorando os seus processos de gestão e buscando crescimento. Então, o Sebrae tem o programa Startup Win Ideação, o Startup Win Operação e Tração e também o Startup Win Inteligência Artificial. E quem tem empresas de tecnologia, que não é só startup, porque a gente falou que startup é um modelo de negócio em estágio inicial, mas existem empresas de tecnologia mais amadurecidas, mais tempo no mercado. Para essas empresas, nós também oferecemos o Upgrade TI para melhorar a gestão do seu negócio e o Upgrade TI aceleração de vendas, para ajudar a vender mais, conquistar mais mercado, a se estruturar. E aí você fala assim, Marília, ok, empresas de tecnologia, mas que tem uma empresa tradicional está nos assistindo, uma padaria, uma confeitaria, como o Sebrae pode ajudar a inserir o negócio na tecnologia? Nós temos um projeto chamado Meu Negócio Mais Tech, que nós tivemos 100% de participação, que as empresas digitalizaram, colocaram seus negócios na web, se tornaram tecnológicas. Empresas tradicionais que estão acompanhando as tendências de mercado, né? Porque quem hoje não tiver inserido no mundo da tecnologia está fadado a morrer, né? Tá fora. E um outro projeto bem interessante que a gente convida todos os empreendedores, representantes de instituições de ensino, pesquisa de todo o estado, que é o projeto Ecossistema Local Inovador. Não adianta só estimular as startups, mas tem que ter um ambiente que acolha, que estimule, que promova cada vez mais, estimulando pesquisa, conhecimento, investimento, troca. Então, todos estão convidados também a participar. Vamos nessa, pessoal. Gláucia, sua empresa está em fase de tração, me corrija se eu estiver errada. De que forma vocês têm trabalhado para conquistar cada vez mais o mercado nacional? Essa fase de tração é a fase onde a empresa já tem um produto validado, já tem clientes pagantes e nós focamos agora nesse momento da tração que é aumentar bastante o número de clientes e a presença nacional, fortalecimento de marca e tudo mais. Hoje a nossa empresa já tem clientes espalhados por todo o Brasil, tá? Grandes corporações, que eu gosto até de entrar com outro assunto, que é o planejamento estratégico, né? Nós fizemos um planejamento da empresa e nesse momento a gente focou, olha, essa questão de visibilidade, rastreamento de coisas, ela vai trazer produtividade principalmente para as pequenas e médias empresas, né? Que são empresas que são mais enxutas, tem menos gente, precisa mais desse controle, né? Fizemos todo o trabalho em cima. E quando a gente foi para o mercado, né, que é o famoso testar o produto, vamos ver na prática. Vamos ver na prática, né? Aí o pessoal das pequenas e médias empresas, não, interessante, maravilhoso o produto, não sei o que, darará. E esbarramos numa gigante do mercado e falou assim, nossa, tá precisando disso. Olha. E aí nós fomos para uma grande corporate, né, que virou o nosso case de sucesso e acabou que ali eles mesmo sendo utilizados da nossa solução, onde a gente dá visibilidade total do estoque, apontamento automático de produção deles, integração com software de gestão, porque a gente, no mundo físico, a gente conta as coisas em tempo real de acontecimento e manda esses números para o RP, e o RP é o software de gestão da empresa, gente, às vezes eu falar isso. O que é o RP? Pois essas siglinhas, né? ERP é o software de gestão da empresa que todo mundo usa para fazer a gestão interna, né? E aí a nossa solução, contando as coisas lá no mundo físico, passava esses números automaticamente para o ERP deles, que é o software de gestão. E essas integrações foram muito bem sucedidas e isso acabou ficando conhecido no mercado. E aí foi um crescimento orgânico que nós tivemos por causa dessas grandes corporates. E hoje, volto a dizer, inclusive uma dica, né, para quem está querendo abrir seu
próximo negócio, etc e tal, tenha uma ideia, faça um planejamento, mas entenda, esse planejamento ao longo do caminho, ele vai ter ajustes. Esses ajustes, eles vão acontecendo conforme você vai caminhando. E tão importante quando você ter esse projeto, né, é você ter a rapidez, que eu acho que é aí que a startup ganha muito das grandes empresas, é essa rapidez de ajuste de rota, que foi o que nós fizemos. Aí a gente falou assim, não, peraí, então a gente focou no mercado, mas o que está respondendo melhor é o outro, então a gente se ajustou. Ajuste que eu uso como exemplo aqui, que para vender para grandes empresas, para quem é startup, para quem está começando, gente, não tenha medo. Eles têm portais de compras que são muito complexos, mas a empresa com o apoio, por exemplo, do Sebrae, dos consultores e tudo mais, consegue toda a documentação necessária e se cadastra nesses portais como fornecedores. E nesses portais hoje, gente, outra dica que eu trago aqui para vocês é que tem margem preferencial para startups, margem preferencial para startup liderada por mulheres, ou seja, você já ganha os pontinhos ali. Já sai na frente. Já sai na frente, gente. Não quer dizer que vocês vão ser selecionados, mas você já põe o, como eu costumo dizer, o nariz fora da água, já dá aquela olhadinha. E nesses portais de compra, as empresas, elas abrem a oportunidade de negócio e compra. O que é difícil são as documentações, que são muita documentação, atestado de capacidade técnica e tudo mais, mas isso é rápido, é muito simples, normalmente tem manual e cadastrado nesses portais, você é só ser feliz e vender para as grandes corporates. Falando assim, pareceu até... Dica de ouro. Dica de ouro. Anotada, fica a dica. Pergunta agora para as duas, vou começar por você, Marília, sobre networking na área das startups. Uma startup, ela nasce, às vezes tem aquela fase solitária, né, do empreendedor, de pensar, nossa, será que alguém teve essa mesma ideia que eu? Essa troca, ela é importante, esse networking, ele é sempre importante, participar de feiras, de prêmios, enfim. Essa jornada do empreendedor, ela precisa ser recheada por network, por rede de contatos. Redes de contatos que já existem e as novas, ou seja, o que ela falou das soluções, né, de apresentar soluções para o governo e tal. Só que a startup, ela vai se tornando muito flexível, você vai adaptando os modelos de negócios e de que forma? Com essa rede de contatos. Ou seja, não precisa estar com uma ideia, um modelo pronto para começar a operar. Eu acho que essa é uma das principais diferenças de uma empresa de tecnologia, de uma startup, para uma empresa tradicional. Porque a empresa tradicional, se você vende um copo, você tem que estar com o copo pronto para vender. A startup não, a solução, ela pode ser oferecida ainda numa fase de protótipo, né, que é a fase do estágio ainda de validação. Ela tem uma margem ali. E a partir desse protótipo, ou do mínimo produto viável, uma sigla bonita aí, o MVP, as startups oferecem isso para o mercado e quem é que vai validar isso? É a rede de contatos. Os potenciais clientes, os potenciais usuários, as instituições parceiras. Então, a rede de contatos é fundamental. Marília citou, Glaucia, que você participou aí do Prêmio Sebrae Mulheres Empreendedoras, você também participa de vários fóruns. Quero teu depoimento pessoal sobre participar, estar em contato com outras pessoas. Isso que a Marília falou é de extrema importância, porque esse networking, até na área do empreendedorismo, na área das startups, é uma das coisas mais importantes, né? Esse prêmio aí, que inclusive eu fui sagrada em primeiro lugar, né? Fui vencedora. Parabéns. Obrigada. Empreendedorismo feminino no Rio. É uma das coisas que dá visibilidade, né? Você apresentar a sua ideia, você ter pessoas olhando para a tua ideia e acreditar. Isso dá aquele suporte emocional que você precisa para você ver que está no caminho certo, né? E também tem muitos desafios abertos, né? Tipo assim, uma empresa está com uma dor, ela abre esse desafio para o mercado, e ela fala assim, olha, eu preciso resolver o problema A, B e C, e as startups olham para aquilo e veem, eu consigo com isso, que foi o que a Marília falou, você tem uma ideia de uma solução, e essa ideia, na verdade, eu costumo dizer, ela tem que ter uma linha mestre, né? E você fazendo ajuste conforme você vai seguindo essa linha mestre. E aí, de repente, você olha o desafio ali e fala, não é exatamente a minha solução, mas se eu ajustar um pouquinho, eu consigo. E esses desafios, eles costumam vir a reboque com
financiamento, já com uma oportunidade para você validar a sua solução, eles pagam para você validar essa solução, e isso tudo vem no networking, porque quando você está nesses eventos, o Rio de Janeiro, né, um dos papéis muito importantes do estado do Rio de Janeiro, é que ele abriga muitos eventos a nível até internacional, né, de empreendedorismo tecnológico. E aí, nesses eventos, você conhece um monte de gente, foi o que a Marília falou. Se o empresário ele vem para a área de tecnologia com esse pensamento antigo, do tipo assim, não vou falar da minha ideia que vão copiar, ele não está na área de tecnologia ainda, porque é um ambiente onde todo mundo acaba trocando esses contatos e tipo assim, alguém chega para mim com uma dor. Eu não tenho essa dor, mas eu já vi alguém expondo, falando. Aí eu repasso para a Marília, que ela repassa para a rede de conhecimento delas, outros. E aí todo mundo espalha isso e alguém levanta a mão e fala, olha, eu tenho essa solução. Então, essas premiações, esses fóruns, esses eventos, eles têm que fazer parte do dia a dia do empresário. Como é que é o papel da inteligência artificial nos novos negócios, né? Não tem como a gente fugir disso. A gente vai na esquina, todo mundo fala de IA, a gente abre o computador, abre o WhatsApp, tá todo mundo falando de IA. Como é que você enxerga isso? Como é que o Sebrae enxerga isso? As micro e pequenas empresas, tanto tradicionais quanto as fornecedoras de tecnologias, precisam se adequar, né, a esse universo da inteligência artificial. O que a gente percebe que é um caminho sem volta. E quem conseguir adaptar, implantar a inteligência artificial nos seus negócios, ele vai conseguir se diferenciar, principalmente nos seus processos, né, na sua gestão. E para isso, o Sebrae oferece o Startup Win Inteligência Artificial, para ajudar pequenas empresas de tecnologia a implantar a inteligência artificial nos seus processos de vendas, de marketing, para ajudar no contato com os clientes, a ajudar principalmente na agenda, né, do empreendedor, na gestão do negócio diariamente, que é um desafio. Processos, né? Facilitar processos, facilitar vendas, otimizar a produtividade, né, não só do empreendedor, mas dos seus funcionários. Então, o projeto é uma jornada que ajuda, durante 4 ou 5 meses, o empresário a otimizar a sua gestão por meio dessas ferramentas, que é um caminho sem volta, né? Glaucia, a sua empresa já atua, né, com dados de inteligência. Como é que você enxerga a inteligência artificial no teu modelo de negócio? Olha, logo assim que começou a falar de inteligência artificial, a primeira coisa que eu fiz foi correr lá e fui fazer uma especialização. É muito engraçado, como a gente trabalha com esse chip que coloca nas coisas para poder monitorar e rastrear a distância, a gente esbarra muito com pessoas falando assim, você vai saber onde eu tô, não dá para colocar um no meu marido, sabe? Essas brincadeiras assim. E a inteligência artificial, ela vem também com a mesma pegada. O pessoal fica assim, mas vai tomar o meu emprego, eles vão dominar o mundo e vai extinguir a humanidade. Os robôs vão substituir o homem. Exatamente, né? E aí eu sempre exorto esse público a dizer assim, procura mais informação, porque não é isso. A inteligência artificial, acho que o papel majoritário dela hoje, que as startups ou qualquer empresa que esteja começando ou já estabelecida, é aquele facilitador que vai ficar com aquele trabalho que você não quer fazer, que é aquele repetitivo, tirar a conferência, tirar aquela coisa chata que você fica fazendo, aumentar a produtividade e te deixar mais livre para fazer outras coisas. E também a inteligência artificial, ela tem aquele olhar que, se você treina ela adequadamente, ela consegue ver padrões que você não veria rápido se você tivesse com muita pressa e você não se dedicasse corretamente. Ou seja, ela é um validador também de opiniões, de percepções para uma gestão mais amplificada, né? E na nossa solução, obviamente, a gente não podia ficar de fora, né? Nós temos a inteligência artificial em 2 vertentes, né? A primeira, como a gente trabalha com tecnologia que ela é dentro da empresa, ela começa no chão de fábrica, no piso, no chão da loja, então ela começa com o pessoal operacional. E esse pessoal já fica assim, a tecnologia vai tirar meu emprego, etc e tal. Como que a AI entrou na nossa ferramenta? A pessoa olha e pergunta assim, como é que eu faço isso? Ela vai lá e responde. Como eu posso melhorar isso facilitar. Aqui? Exatamente, é um guia, entendeu? É aquele apoio, e a pessoa não percebe que aquilo é inteligência artificial. A gente conseguiu colocar de uma forma discreta, né? E também, obviamente,
aquele usuário explorar o potencial da nossa solução, ou seja, é uma via de ganha-ganha. Então, ele ganha porque ele explora a nossa solução melhor e nós também entregamos uma solução que vai entregar mais retorno para ele, ele vai olhar para a gente como uma empresa que realmente tem um produto que é importante para eles. Marília, eu quero que você fale um pouco para quem está assistindo a gente, que erros não cometer e de que forma esses empreendedores podem se sentir empoderados para, sim, eles têm uma startup na mão e elas podem chegar no nível da empresa da Gláucia. O que a gente identifica muito com a experiência de acompanhamento às empresas de tecnologia é que alguns empreendedores, eles não fazem um estudo de mercado, não fazem uma validação, acham que aquela ideia vai dar certo, que é uma ideia inovadora, que só ele ou ela identificaram aquela dor ou aquela solução, e aí investem o dinheiro fazendo um aplicativo sem validar antes com o cliente. Então, normalmente, esse é um erro, parece assim uma coisa simples, né? Mas será que isso acontece muito? A gente já acompanhou muitos empreendedores que não participaram de programas de pré-aceleração, não tiveram o conhecimento das metodologias de startup, investiram dinheiro, muitas vezes até o dinheiro de uma vida, de aposentadoria ou um investimento, e que por não ter feito um estudo de mercado, realmente não ter aprendido a fazer a validação corretamente, já fizeram um aplicativo que não serviu para nada. Então, um investimento bem feito, ele tem que ser bem estudado e bem validado pelo mercado. O Brasil é um país extremamente potencial, porque nós somos um país muito diferenciado, né, em termos geográficos e também socioeconômico. Então, nós temos ainda muito potencial de mercado aqui para vender, para importar também, para exportar, né? Com certeza. A dica, o recado é otimista. E para quem está com medo de começar, Gláucia, o que você diria? A primeira coisa que eu digo para quem está com medo de começar é não deixar esse medo paralisar, né? Porque a gente tem medo de errar, né? Eu acho que a principal coisa é meio esse ladinho assim do egoísmo pessoal, eu não quero errar. Só que eu digo sempre para o empresário, você nunca erra, você aprende. Olha, eu fui por esse caminho, não deu certo, aprendi, não vou mais, vou pelo outro caminho. Então, minha dica final é essa. Gente, tudo que eu contei aqui parece assim lindo, maravilhoso. Olha, eu saí do zero e cheguei onde eu tô assim, voando. Não. Tropecei muito. Como eu já disse, eu não errei, eu aprendi várias vezes. Até a metodologia de startup é errar rápido e corrigir rápido. Corrigir a tempo. Pode errar, agora tem que ser muito rápido. É construir, medir e aprender. É construir os indicadores, medir se errou, se acertou e aprender com os erros. Exatamente. Então a gente chega num ponto de maturidade que hoje a gente está na atração. Foram muitos anos que a gente vem ali batalhando, aí vem aquele primeiro clientinho, você comemora, e aquele cliente já passa para outro, você celebra mais ainda. Aí você fica super orgulhoso quando você aumenta a sua equipe, né? E vai vendo o faturamento crescendo. Então é isso, gente. A gente vai saboreando cada momento desse, mas tem que entender que dá trabalho sim, mas também dá muito resultado. E a dica, fechando a dica, é o seguinte: mas vai com medo. Vai com medo, mas vai. Vai porque tem como conseguir mercado. E é um mercado que só cresce. Tem muita oportunidade, um mercado muito promissor para quem quer investir nele. Que maravilha ouvir isso. Foi um prazer estar aqui com vocês duas mulheres falando de tecnologia. É um prazer e uma honra conhecê-las. Muito obrigada. E se você quiser saber mais sobre startups, é só acessar o QR Code do Sebrae Rio que está aqui na tela. E você já sabe, temos um encontro marcado todo domingo de manhã aqui na Band, no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. No próximo domingo a gente está de volta. Até semana que vem. Tchau, tchau. Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio.